Será que existe solução para o Brasil? Ou será que o Brasil está fadado ao fracasso político e econômico no longo prazo? Será que a gente consegue reverter essa tendência de políticos e burocratas constantemente explorando a população? Ou será que existe uma alternativa? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo aqui do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na ação dos comentários, pois eu quero e gosto de saber a opinião de vocês, inclusive sobre perguntas e temas para próximos vídeos. Então fiquem, por favor, à vontade na seção dos comentários. Então vamos dar uma olhada aqui nesse site da Heritage Foundation, que faz basicamente um índice de liberdade econômica, um ranking de liberdade econômica, onde eles ordenam aí os países mais livres economicamente e os países menos livres economicamente. E o que é interessante aqui nesse site, nessa análise, é que os países que são mais livres economicamente, então é um índice de liberdade econômica, aqueles países que estão no topo são os países cuja qualidade de vida é melhor. E não poderia deixar de ser. Basicamente, onde é mais fácil empreender, onde é mais fácil fazer negócios, onde as empresas, empresários são mais bem-vindos, são aqueles locais onde há mais emprego, onde há uma melhor qualidade de vida. E, embora óbvio para algumas pessoas que já acompanham o canal, é muito interessante estressar isso, porque algumas pessoas tentam encontrar aí qual que é a correlação, né, de uma boa qualidade de vida. E algumas pessoas apontam, então, educação, apontam investimento em saúde e várias questões, mas, na verdade, o melhor proxy aí para a qualidade de vida, na verdade, pelo menos até onde eu estudei isso, inclusive, no meu mestrado em economia, é sim a liberdade econômica, a facilidade de fazer negócios, e esse mapa aqui que vocês estão vendo na tela mostra exatamente isso. Então, por exemplo, nesse ranking aqui, onde quanto maior o índice aqui, melhor. Então, no Canadá, a gente tem um índice de 75, aqui nos Estados Unidos de 70. Então, as zonas mais livres estão em verde escuro, as zonas livres, mas nem tanto, digamos assim, estão em verde um pouco mais claro, moderadamente em amarelo, mais não livres do que livres, né? Eu não sei muito bem como é que eu posso traduzir isso aqui, mas seria algo do tipo países que não são tão livres, certo? E países mais autoritários aqui em vermelho, com uma repressão aí política um pouco mais elevada. Então a gente observa aqui que na América do Norte a gente tem países com bastante liberdade econômica, incluindo os Estados Unidos e Canadá. No norte aqui da Europa também, como Suíça, Suécia, Noruega, Finlândia, Alemanha, e vários outros países aqui, né? A gente tem também a Austrália aqui, como um país onde há muita liberdade econômica, Nova Zelândia, a gente tem aqui o Japão, a gente tem Coreia do Sul e alguns outros locais específicos aqui, por exemplo, Singapura, que é um dos líderes do ranking, com muita liberdade econômica, Suíça também, a mesma coisa, e aqui vamos ver, bom, Liechtenstein não tem, enfim, tem países que não estão no ranking, mas os países com a melhor qualidade de vida geralmente são os países onde há mais liberdade econômica e, consequentemente, há mais segurança, mais alfabetização e vários outros índices. Então, na verdade, melhor do que dar dinheiro para políticos e burocratas investirem em saúde e educação, melhor que isso é permitir que empreendedores criem empregos, que a economia funcione melhor e daí as pessoas com mais dinheiro vão poder pagar por todos esses serviços que o Estado promete dar para a população, mas obviamente faz um péssimo serviço. Então é melhor que as pessoas tenham o seu próprio dinheiro para que elas possam comprar seus serviços e produtos e, consequentemente, comprar o que funciona realmente para elas e deixar de comprar o que não funciona. Um dos problemas que a gente tem quando a gente tem políticos e burocratas aí provendo serviço é que eles não precisam necessariamente dar um serviço bom. Por quê? Porque as pessoas obrigatoriamente têm que pagar por esse serviço e produto. A gente não pode deixar de pagar imposto, então qual que é o incentivo que os políticos e burocratas têm para fazer algo decente? Basicamente nenhum, diferente do mercado, porque no mercado, se um colégio é ruim, se as aulas são ruins, se o atendimento em hospital é ruim, as pessoas vão preferir por uma outra alternativa. Então, no mercado aí onde há competição, no caso, existe essa competição e os empreendedores, as empresas, elas precisam fazer
um serviço melhor, o que é totalmente diferente do que acontece na política. Então, nos lugares que não são tão livres, a gente tem aqui a América Latina, basicamente, a gente tem o Brasil, que está em 55, então está em cento e poucos aqui do ranking. Depois eu até, de repente, vou abrir a lista aqui para vocês, mas é interessante. Então, aqui eles colocam alguns critérios, né? De liberdade econômica, então facilidade de fazer negócios, segurança jurídica, a questão das taxas, né, tarifas, gastos governamentais e direitos de propriedade. Então, liberdade aqui de fazer negócios, liberdade de empregar aqui no Brasil, pô, é quase um crime empregar alguém, certo? Então a gente tem a CLT e a gente acaba pagando quase o dobro aí que o funcionário custa, porque metade vai para políticos e burocratas, então é realmente muito difícil contratar no Brasil. Então não à toa o Brasil está lá embaixo aí nessa lista. Não é o pior país, mas está muito longe de estar entre os países onde é fácil empreender, certo? Então, esse aqui é o ranking, e é muito interessante aqui o que evidencia aí qual que é um dos melhores proxies para a qualidade de vida, para desenvolvimento tecnológico, econômico, saúde, expectativa de vida. Basicamente, a liberdade econômica, a facilidade de fazer negócios. Então, a gente tem aqui a África também, um país muito pouco livre, por diversos motivos aqui que a gente já colocou. Então, a questão da segurança jurídica, direito de propriedade, gastos governamentais, moedas, por aí vai. A gente tem na Ásia aqui vários países com pouca liberdade. E a gente tem aqui, olha só, um exemplo da China, que é um país que conseguiu aí misturar um governo bastante duro com um governo central muito forte, basicamente. Eles misturam o autoritarismo com o livre comércio. Então, eles têm uma economia muito grande, eles deixam minimamente o mercado funcionar, desde que eles estejam de acordo aí com o partido. Então, eles conseguiram misturar isso com um relativo sucesso. Eles tentaram o comunismo no passado, todo mundo morreu de fome, todo mundo, é maneira de dizer, né? Mas teve uma fome gigantesca, uma pobreza gigantesca, e os políticos e burocratas não tinham mais o que parasitar na China. Então, eles começaram a adotar essa nova estratégia que basicamente mistura aí um comércio relativamente livre para o país não quebrar e para que políticos e burocratas tenham o que roubar, basicamente. Enfim, não vou entrar no detalhe aqui do sistema econômico e político da China, mas é uma exceção aqui de uma economia relativamente forte, mas com pouquíssima liberdade econômica. Por quê? Porque eles conseguiram misturar aí autoritarismo e livre mercado. Então aqui no Brasil a gente tem situações críticas aqui no Brasil, a gente tem a Bolívia e a Venezuela, por motivos óbvios. A gente ainda tem o Chile, então, pelo menos o ranking como um país bastante livre, e o Uruguai, o que é interessante aqui, e o Paraguai melhor do que o Brasil. A gente até teve uma onda recente aí de bitcoinheiros migrando para o Paraguai, então é interessante ver aqui como isso se aplica na realidade de forma muito clara. Bom, então dito tudo isso, já demos uma olhada no mapa. A pergunta que não quer calar é: será que existe uma possibilidade aí de restauração para o Brasil? Foi isso que eu perguntei para o ChatGPT aqui, então vamos dar uma olhada na resposta dele, e até me surpreendi bastante com a resposta do ChatGPT. Eu não sei se é pelo fato de eu fazer determinadas perguntas, mas é possível ver que ele já criou um viés que faz muito sentido aqui, e eu vou mostrar para vocês, então. E basicamente a pergunta é: bom, o Brasil é um país onde é muito difícil empreender, políticos e burocratas tornam tudo mais difícil do ponto de vista do empresário, de quem gera emprego, e será que é possível mudar esse cenário? Então essa é a pergunta que a gente está tentando responder. Então, logo de cara, o ChatGPT diz que sim, que existe um cenário possível de restauração para o Brasil, mas ele exige uma combinação rara de fatores difíceis, mas não impossíveis. Olha só, então a esperança é a última que morre, mas é difícil, eu concordo aqui. Bom, então, basicamente seria necessário um alinhamento entre reformas estruturais, mudança cultural, liderança política firme e adoção de valores duradouros. E aqui está uma análise séria, direta e estratégica. Eu concordo, inclusive algo que eu busco fazer aqui nos meus canais é passar ideias aí de liberdade econômica, de economia real, de uma mudança talvez cultural e adoção de valores aí que duraram ao longo do tempo, que formaram a nossa civilização aqui, que eu acho que são perenes e que fazem sentido, virtudes, por aí vai. Então eu tento colocar isso
pra frente aí através do conteúdo que eu passo no canal de forma singela aí, mas é basicamente o que eu tento fazer. Lembrando sempre que mesmo sem a certeza ou com uma probabilidade alta de não funcionar, a gente deve tentar fazer aí o que a gente acha certo. Bom, então dito isso, qual é o cenário aqui que o ChatGPT coloca para o Brasil, como é que seria possível, então, uma restauração para o Brasil? Ponto número 1. Disciplina fiscal e corte do Estado parasitário. Muito interessante aqui a observação do ChatGPT, eu concordo nesse sentido. Então, ele coloca o seguinte: o Estado brasileiro é caro, ineficiente e extrator. E a restauração exige aqui uma observação. Eventualmente, o fato do Estado ser ineficiente é até algo bom, porque se ele fosse mais eficiente aí em taxar, em impor burocracias, poderia ser até pior. Mas feito esse disclaimer, vamos dar uma olhada então nos tópicos. O que seria necessário aqui? Redução drástica dos gastos improdutivos, privatização reais e bem feitas, reforma tributária que simplifique e estimule a produção, fim da dependência de impressão de dinheiro para cobrir déficit. Isso daria uma previsibilidade então e confiança ao investidor e trabalhador. Isso é verdade, mas por enquanto eu não vejo motivação, porque políticos e burocratas eles acabam se beneficiando de todo esse sistema de impressão de dinheiro, de burocracia, de gastos improdutivos e por aí vai. Talvez em um cenário muito ruim como o que aconteceu na Argentina, então com uma alta inflação, uma alta burocracia, talvez houvesse interesse aí para colocar alguém para arrumar a casa, algo parecido com o que o Milei fez então na Argentina, se a situação já estivesse muito ruim. Então, supondo, por exemplo, um cenário de hiperinflação, onde mesmo os servidores públicos e políticos aí já estão com um salário muito diluído por causa da perda de poder de compra da moeda, talvez eles pensassem que valeria a pena colocar ali alguém para ajustar a casa, mesmo que fosse temporariamente. Bom, seguindo aqui então, ponto número 2, resgate da cultura e responsabilidade e mérito. Frase aqui: o brasileiro precisa voltar a enxergar o valor no esforço, na ética, na família, na hierarquia, na honestidade. Sem isso, qualquer reforma será sabotada por dentro. Caramba, o ChatGPT anda muito lúcido aqui nos seus comentários. Novamente, talvez tenha sido pelo fato de que eu fiz determinadas perguntas aqui ao longo dessa conversa, mas eu estou surpreso aí com a resposta lúcida aí do ChatGPT. Então isso envolve educação moral, incentiva a autonomia e combate ao vitimismo. E é de fato uma frase que faz total sentido aqui. Eu vou ser obrigado a concordar com esse ponto 2 também. Ponto número 3, então, reforma da educação com foco em excelência e liberdade. O sistema educacional atual forma funcionários submissos ao Estado. E é verdade isso. A educação formal que a gente conhece hoje, ela segue uma didática muito parecida com a prussiana, que foi inventada na época justamente com o objetivo de formar aí pessoas submissas ao Estado, e isso continua acontecendo até hoje. Então, o que seria preciso aqui, então? Incentivar escolas privadas e comunitárias, valorizar a disciplina e o conteúdo clássico, cortar a doutrina ideológica e voltar à base. Português, matemática, lógica e história real. Caramba, o ChatGPT está muito lúcido aqui na sua resposta, realmente. Então, um povo educado é um povo incontrolável pelo populismo, e isso é verdade. Existem algumas frases nesse sentido, se não me engano, até Thomas Sowell fala algo nesse sentido, que aquela pessoa que é educada, ela acaba sendo inteligente mais para ser submissa e controlada. Então é do interesse do Estado manter as pessoas burras e submissas. Interessante, né? Claro, quando o Estado é composto aí, principalmente de políticos e burocratas parasitas, o que acontece muitas vezes, certo? Bom, ponto número 4 aqui. Incentivo ao empreendedorismo e à liberdade econômica. Então, basicamente, o Brasil sufoca quem quer trabalhar. E a restauração, portanto, exige facilitar a abertura e operação de pequenos negócios, reduzir a burocracia e o custo do Brasil, proteger quem produz, não quem vive de Estado. Caramba. E o crescimento real, então, começa na base, no pequeno, no local. E, caramba, o ChatGPT ficou muito lúcido aqui nas respostas. De fato, esses 3 pontos aqui são realmente fundamentais, principalmente do ponto de vista econômico, certo? Ponto número 6 aqui, liderança forte, honesta e com visão de longo prazo. Então, sem liderança, nada muda. Seria necessário, portanto, alguém que enfrente corporações públicas, sindicatos e lobbies, que fale a verdade, mesmo quando ela é dura, que pense em décadas, não em eleições. E hoje a gente tem um problema muito clássico aqui do nosso sistema, que é basicamente de tempos em tempos, de 4 em 4, 8 em 8 anos, político eleito, e ele tem ali, durante aquele período,
o tempo para tentar se aproveitar o máximo possível disso. Não são pessoas que pensam a longo prazo, mas que pensam ali naquela realidade imediata, e todos os problemas, toda a dívida, todo o gasto vai ser empurrado para frente, a culpa será do próximo. Na verdade, a culpa será do próximo, mas quem pagará a conta somos nós, através de impostos, através aí do nosso próprio salário. Então, basicamente, a frase aqui nesse ponto 5 pode vir de um outsider ou de uma ruptura popular com o sistema atual. Novamente, por enquanto eu acho isso difícil, eu acho que não tem interesse político, mas se a situação piorar muito, pode ser que esse interesse surja aí mesmo das castas que acabam se alimentando do sistema atual. E aqui, ponto número 6, eu achei muito interessante também, provavelmente proveniente das perguntas que eu fiz anteriormente nesse mesmo chat. E lembrando, isso aqui não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que eu faço em todos os vídeos, mas vamos dar uma olhada aqui no ponto número 6, seria uma reforma monetária ou transição para uma moeda sólida. Então, a base de qualquer civilização está na moeda sólida, e o real é fraco e inflacionário. É verdade, a gente já falou sobre isso em vários vídeos aqui no canal, já mostramos como o real perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde a sua criação, em 1994, com o Plano Real. Então, a restauração passa por adoção parcial ou completa do Bitcoin. Olha só que interessante a sugestão do ChatGPT. Descentralização financeira, fim da dependência de bancos estatais e do sistema de impressão infinita. Então, sem uma moeda honesta, todo o resto é areia movediça. Cara, faz total sentido. Incrível quão lustras são as respostas aqui do ChatGPT. E, bom, eu fiz perguntas aqui nesse chat sobre o Bitcoin, mas eu não mencionei assim nenhuma projeção assim de pensamento próprio, pelo menos nesse chat aqui. Então é interessante que apenas com perguntas, aparentemente ele tenha chegado nessa conclusão. Claro que ele pode usar aí chats que eu tive com o próprio ChatGPT, mas de fato faz muito sentido isso aqui. Então aqui, bom, ponto final, né? Isso seria uma utopia? E o ChatGPT diz que não, que é possível, mas improvável com as forças políticas culturais atuais. Exatamente isso que eu venho falando. Então, claro, é possível, se isso acontecer, provavelmente a gente vai testemunhar uma melhora econômica e política e social, mas com as forças políticas atuais e com a cultura atual, isso é improvável. E de fato, eu concordo, eu acho que precisa ainda haver uma troca ali nos incentivos políticos e também na cultura atual, porque de fato isso é muito necessário. Culturalmente a gente está muito para trás aí no Brasil, infelizmente. Então a utopia mesmo é achar que o Brasil vai melhorar sozinho, mantendo o que está aí. Então, interessante aqui uma mensagem motivacional aqui para você fazer o que é possível, fazer o que você acha certo, talvez você possa achar certo, simplesmente abandonar o barco, né, o macaco mudar de árvore, mas enfim, tente fazer sempre o que você acha que é correto, mesmo que você não consiga ganhar aí essa batalha, digamos assim. Então, o que pode disparar esse cenário? Uma crise severa, como uma crise econômica, social, institucional que quebre a ilusão, que meio que já está acontecendo, o colapso do sistema previdenciário ou monetário, que também está acontecendo, pelo menos em câmera lenta, mas está sim acontecendo diante dos nossos olhos aqui. Ponto número 3, o movimento de massa por valores, ordem e verdade. Isso está acontecendo ainda de forma tímida, mas sim aconteceu. A gente tem bons professores aqui que a informação descentralizada nos colocou aqui no Brasil. Então, antigamente seria muito difícil estudar aí economia de verdade, história de verdade, filosofia de verdade, e hoje tem diversos professores na internet se propondo a fazer isso com honestidade intelectual. Então, isso já é possível, está começando ainda aos poucos, mas eu acho que sim, é possível, considerando um cenário onde a informação descentralizada continua atuando, e não à toa políticos e burocratas estão tão preocupados com a questão aí da censura nas redes sociais, na internet. Então, esse é um ponto, sim, no meu ponto de vista, fundamental. E aqui, uma liderança disposta a perder tudo pelo bem comum. Olha só, interessante esse ponto aqui, seria uma questão mais uma monarquia heróica, certo? Um CEO heróico aqui, disposto a se sacrificar para tentar fazer o bem, né? Interessante esse ponto de vista. Boa parte das empresas surgiram dessa forma, com um CEO que se sacrificou para conseguir formar a empresa. Boa parte, inclusive, dos países, da nossa civilização foi formada dessa forma. Então, um grupo de pessoas que se sacrificou aí para construir algo
correto, verdadeiro, que realmente valesse a pena. Então, conclusão direta aqui, sim, o Brasil pode ser restaurado, mas não será fácil, rápido ou confortável. Vai exigir cortes profundos, dores, sacrifício e visão. E depende menos de Brasília e mais de você. Caramba, o ChatGPT aqui está extremamente lúcido, é incrível. Eu vou continuar falando com ele aqui nesse chat para os próximos vídeos. Bom, então, mude sua casa, sua mente, sua renda e sua moeda. E ajude a construir um país melhor de baixo para cima. Cara, concordo. Eu acho que a salvação é individual, mas se você estiver com a vida em ordem, se você consertar a sua vida, a sua casa, a sua mente, você pode começar aí com as suas pessoas mais próximas, aí, amigos e familiares, e fazer algum tipo de bem para essas pessoas, e depois ir expandindo, de repente conseguir criar aí algum negócio que pode beneficiar mais pessoas, e assim por diante. Então, concordo aqui com a conclusão do ChatGPT. O ChatGPT é muito lúcido aqui, galera. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Vocês concordam? Será que é impossível? Será que é uma utopia total? Ou é muito difícil, muito improvável nas situações atuais, mas possível, sim, em algum outro momento? Bom, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Mandem perguntas também, eu estou tentando ler todos os comentários, por enquanto ainda é viável, conforme o canal vai crescendo, vai ficando cada vez mais difícil aí de ler todas as perguntas, mas por enquanto ainda estou conseguindo fazer isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade então na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã, ou ainda hoje, no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até mais.